Olá, meus amados, graça e paz a todos vocês. Estamos na Escola do Espírito e estamos entrando na 7ª aula da nossa escola. Hoje nós vamos falar sobre as verdades profundas sobre o arrependimento segundo a nova aliança, segundo a graça de Deus. A primeira verdade é que o verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente produzida por Deus em nós. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente, mudança de pensamento, transformação na maneira de pensar, conforme está escrito em Romanos 12. E não vos conformeis, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Evangelho da Graça, arrepender-se não é apenas sentir remorso pelos pecados cometidos, mas passar a enxergar a si mesmo, o pecado e a Cristo de uma forma completamente diferente. É abandonar a confiança nas próprias obras e descansar unicamente na obra perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista e Jesus pregavam arrependimento, eles estavam chamando o povo a mudar sua mentalidade religiosa e voltar-se para Deus. O apóstolo Paulo também ensinou que seu ministério consistia em levar as pessoas ao arrependimento para com Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito lá em Atos, no capítulo 20, versículo 21. Então a gente observa que o arrependimento e a fé caminham juntos, lado a lado. A pessoa, ela deixa de confiar em si mesma para confiar totalmente na obra de Cristo. Esse arrependimento, segundo a nova aliança, não nasce do medo da condenação, mas da revelação da bondade divina, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, onde diz assim: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Isso significa que é a graça de Deus que quebra o coração endurecido e conduz o pecador à transformação. Assim, o arrependimento verdadeiro é uma obra interior, operada pelo Espírito Santo, levando o indivíduo a reconhecer sua incapacidade de salvar-se e abraçar pela fé a suficiência da cruz. Uma outra verdade profunda sobre o arrependimento, segundo a nova aliança, é que o arrependimento ele é baseado na fé e não na lei. Arrependimento baseado na lei sempre vai produzir culpa. Agora, o arrependimento baseado na graça vai produzir vida, paz, segurança. A lei, ela vai revelar o pecado, mas ela não tem poder para libertar do pecado. Ela revela o pecado, mas não liberta dele. Ela funciona como um espelho que mostra a sujeira, porém não consegue limpar quem está diante dele. Por isso, viver apenas sobre a acusação da lei frequentemente gera culpa, medo, desespero, insegurança. Já a graça de Deus vai agir de forma diferente. Ela revela tanto a gravidade do pecado, quanto também a grandeza do amor de Deus. Quando alguém contempla o sacrifício de Cristo, ele entende que os seus pecados foram pagos completamente na cruz. Então, essa revelação vai produzir um desejo sincero de viver para Deus, não por obrigação, mas por gratidão. É o que Paulo declara lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, onde está escrito assim: porque o pecado ele não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isso demonstra? Demonstra que é justamente a graça, e não a lei, que rompe o domínio do pecado sobre aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, entendemos que o verdadeiro arrependimento ele floresce quando o coração é alcançado pelo amor imerecido de Deus, e não quando é apenas pressionado por ameaças ou punições. Uma outra verdade profunda sobre o arrependimento é que o verdadeiro arrependimento ele produz uma transformação de dentro para fora, e não apenas uma mudança no exterior ou de comportamento. É possível modificar hábitos externamente sem que o coração tenha sido transformado. Muitas pessoas deixam determinados pecados apenas por conveniência, ou medo, ou pressão social, mas continuam distantes de Deus interiormente. De que adianta? Mas o verdadeiro arrependimento, o arrependimento bíblico, é muito, muito mais profundo. Ele nasce quando o Espírito Santo concede uma nova natureza ao pecador, regenerando-o.
Essa mudança no exterior passa a ser uma consequência natural da mudança interior. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 10, Paulo ele faz a seguinte afirmação, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então a gente vê que a tristeza do mundo é apenas remorso pelas consequências. Agora a tristeza, segundo Deus, conduz à restauração, à comunhão com Ele. E esse é o autêntico arrependimento. Dessa forma, o foco do arrependimento cristão não é simplesmente ele abandonar práticas erradas, mas receber um novo coração, que passa a amar aquilo que Deus ama e a rejeitar aquilo que antes parecia desejável. Outra verdade muito profunda a respeito do autêntico arrependimento, segundo a Nova Aliança, é que esse arrependimento ele acontece uma vez para a salvação, mas continua sendo vivido na caminhada cristã. Então a gente entende que quando uma pessoa ela crê em Cristo, ela experimenta um arrependimento decisivo que a conduz da morte para a vida. Ela muda completamente sua posição diante de Deus, deixando de confiar em si mesma para confiar exclusivamente no Salvador. Depois da conversão, porém, o cristão continua vivendo uma vida de constante renovação da mente. Sempre que é confrontado pela palavra de Deus, seus pensamentos e intenções do coração vão sendo ajustados à verdade das Escrituras. E ele vai crescendo em santidade, em maturidade. Então podemos dizer que o arrependimento verdadeiro e autêntico, ele acontece para toda a vida. Nós vivemos uma vida de arrependimento. Nós estamos crescendo para a maturidade. E isso é arrependimento. Mudança de mente, mudança de conceito, quando você larga aqueles conceitos religiosos, pagãos, e você agora vive de acordo com a palavra, você se alinha à palavra, e isso vai te transformando, né? Vai mudando o seu modo de agir, o seu modo de pensar, e isso de forma consequencial. Ou seja, quando a gente é mudado pela palavra, a consequência dessa transformação que ocorre no nosso interior serão os frutos do Espírito, uma vida com Deus, em comunhão com Deus e com os irmãos. O verdadeiro e autêntico arrependimento não tem nada a ver com aquele processo de perder e recuperar a salvação repetidas vezes, mas é amadurecer continuamente na fé. O próprio Espírito Santo ele trabalha em nossos corações para que ser a cada dia mais conformados com a imagem de Cristo. O próprio Espírito Santo ele vai trabalhando no coração do crente para conformá-lo segundo a imagem de Cristo. Então, dessa forma, o arrependimento não é apenas um evento isolado do passado, mas é uma postura permanente de humildade diante de Deus, através da sua bondade e da sua graça. Uma outra verdade profunda sobre o arrependimento, segundo a Nova Aliança, é que o verdadeiro arrependimento sempre vai conduzir à fé em Cristo e vai glorificar a Deus. Então podemos entender que o objetivo final do arrependimento nunca é colocar o ser humano no centro, tentando melhorar a si mesmo por esforço próprio. O propósito é levar o pecador aos pés de Jesus, reconhecendo que somente Ele pode salvar e também transformar. Quando o filho pródigo ele volta para casa, sua mudança começou antes mesmo dele caminhar em direção ao Pai. Ela ocorreu em sua mente, quando ele reconheceu quem o Pai realmente era e então decidiu confiar na sua bondade e na sua misericórdia. Da mesma forma, todo verdadeiro arrependimento vai levar o homem a lançar-se completamente sobre a graça divina. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 ao 9, declara que a salvação sempre é pela graça, mediante a fé. Isso nunca vem de nós, isso é um dom de Deus. Portanto, o arrependimento genuíno nunca será uma obra de mérito humano, que tenta conquistar o favor divino. Ele é a parte da resposta produzida pela atuação da própria graça no coração do homem. Resumindo, o verdadeiro arrependimento é uma mudança profunda de mente e de direção operada pelo Espírito Santo, motivada pela bondade de Deus e centrada na pessoa de Cristo e acompanhada de uma vida transformada. Então o arrependimento não é um esforço para merecer perdão, mas é a rendição de quem reconhece que já encontrou na cruz o único caminho para a reconciliação com Deus. O verdadeiro arrependimento, segundo as Escrituras, não é simplesmente sentir culpa ou remorso pelos pecados,
mas experimentar uma mudança de mente e de coração, produzida pela ação do Espírito Santo. Essa transformação nos leva a abandonar toda a confiança em nossos próprios méritos e nos leva a descansar exclusivamente na obra redentora de Jesus Cristo. O arrependimento bíblico está intimamente ligado à fé e ao fruto. O arrependimento bíblico está intimamente ligado à fé e é fruto da graça de Deus, não da tentativa humana de tentar cumprir a lei para obter aceitação diante do Senhor. No livro de Atos, no capítulo 11, versículo 18, está escrito assim: na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. O arrependimento aqui é apresentado como uma dádiva que é concedida pelo próprio Deus, evidenciando que ele nasce da sua graça, da graça divina. Em 2 Timóteo 2,25, está escrito assim, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, mais uma vez, a Bíblia ensina que o arrependimento não é produzido pelo próprio esforço humano, mas ele é concedido por Deus para levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Então a conclusão é, o verdadeiro arrependimento não consiste em tentar convencer a Deus a nos aceitar por meio de lágrimas, ou promessas, ou boas obras. Pelo contrário, ela acontece quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para compreender que Cristo já realizou tudo o que era necessário na cruz, levando-nos a abandonar nossa autoconfiança e confiar inteiramente na graça de Deus. O arrependimento genuíno é o homem caminhando até Deus por meio de seus... O arrependimento genuíno não é o homem caminhando até Deus por meio de seus próprios méritos, mas é Deus, por sua graça, mudando a mente do homem para que ele enxergue que somente Cristo pode salvá-lo. E assim a gente encerra a 7ª aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre libertação. E a pergunta é, um crente precisa de libertação? Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Deus abençoe, até a próxima.